Olá, sou Josh Madakor. Este é um mergulho técnico em cibersegurança, focando em gerenciamento de vulnerabilidades e Tenable e por que seus scans falham. Assim como várias outras configurações e coisas que realmente são importantes para o gerenciamento de vulnerabilidades. E o motivo de eu estar fazendo este vídeo é que nós temos uma comunidade. Tem muitos membros nela, cerca de 1.300, e todos nós usamos esse ambiente compartilhado. É como uma grande rede corporativa com várias ferramentas de segurança licenciadas, praticamente um centro de operações de segurança, um centro de operações de segurança. Mas um dos principais problemas que as pessoas têm é a vulnerabilidade. O processo de varredura é complexo, com várias configurações e muitos possíveis erros. A varredura pode levar 1 ou 2 minutos e não apresentará resultados de vulnerabilidade. E isso é realmente comum, em todo lugar. Na nossa comunidade, tipo dentro do siderange. Isso acontece muito por causa de configurações erradas. Mas eu sei do que as pessoas gostam na internet. No geral, você já... Então eu só vou listar os motivos de domínio pelos quais isso pode acontecer e vou falar sobre os possíveis problemas que você pode estar enfrentando. Então, neste vídeo, basicamente, o que vamos fazer é o nosso escaneamento inicial. E onde o firewall da nuvem está bloqueando erroneamente o mecanismo de varredura, a segunda varredura será onde o firewall do Windows está bloqueando erroneamente o mecanismo de varredura. A terceira varredura será quando, entre aspas, esquecermos de usar as credenciais. A quarta varredura será ao usarmos credenciais erradas. A quinta varredura vai ser: está tudo correto, basicamente, mas não incluímos auditorias de conformidade na nossa varredura. E então a última varredura vai ser uma varredura correta, com auditorias de conformidade configuradas para DISASTIG. Você pode notar a diferença de duração entre elas e vamos analisar as vulnerabilidades e resultados das varreduras de cada uma. Vou explicar tudo ao longo do caminho, incluindo as configurações necessárias e áreas onde sua varredura ou configuração pode falhar. Você deve sair com melhor intuição sobre o gerenciamento de vulnerabilidades e também sobre a interação entre o mecanismo de varredura e o host que você está tentando escanear. Não há problema com a plataforma. Na verdade, há muitos passos e é meio difícil explicar tudo e entender tudo de uma vez só. Vou fazer uma análise detalhada neste vídeo para ajudar a reduzir as dificuldades das pessoas. Se você já é membro do CyberRange, pode simplesmente acompanhar o que faço no vídeo. Se quiser entender melhor como funciona a varredura. Se você não faz parte do CyberRange e quer entrar, confira o link na descrição. Recomendo muito. É como um ambiente empresarial de trabalho muito realista, com ferramentas de verdade, e é simplesmente muito legal. Vou desligar meu vídeo só para garantir que não cubra nada. Isso é uma versão bem simplificada do ambiente. Tudo está dentro do Microsoft Azure e nós temos uma assinatura do Azure. E claro, também temos uma rede virtual. Você pode imaginar essa rede virtual como o seu roteador de casa e as coisas estão simplesmente conectadas a ela. Então, basicamente, temos uma grande rede e todas as coisas de todo mundo estão dentro dela. Temos uma máquina virtual que faz a varredura e vou mostrar tudo isso em tempo real para vocês. Então, essas são as máquinas virtuais do CyberRange. Hoje são cerca de 200. E então, se eu procurar por Scan Engine, este é o mecanismo real de varredura em ação mencionado. O mecanismo de varredura é basicamente um computador que faz varreduras de vulnerabilidades em outros computadores, e uma varredura de vulnerabilidade é simplesmente isso. Ele procura por falhas ou vulnerabilidades no sistema operacional que possam existir, como softwares desatualizados, configurações incorretas do sistema operacional ou algo desse tipo. Esse é um mecanismo de varredura que praticamente toda máquina virtual possui. Como o firewall do Windows, também existe o grupo de segurança de rede ou grupo de segurança de rede. É um firewall em nuvem e ao criar uma máquina virtual, o firewall do Windows já vem ativado por padrão. E também terá um grupo de segurança de rede ou um firewall em nuvem criado junto com ela por padrão. Esses dois pontos precisam ser ajustados para a varredura funcionar corretamente. Basicamente, é isso que ocorre aqui. Vamos criar nossa própria máquina virtual. O restante acima são apenas outras máquinas virtuais membros. Então, se olharmos para trás, para as máquinas virtuais no nosso ambiente, tem tipo, sabe, um monte aqui, tipo 200 e isso. Este é o nosso objeto VNet, ou um deles. Há várias VNets na faixa de endereços. Mas se clicarmos em dispositivos conectados aqui, podemos ver vários computadores diferentes conectados à rede virtual. E isso é indicativo do que isto é bem aqui. Mostro que há muitos dispositivos na rede virtual, mas criaremos o nosso para fazer o laboratório. Então,
A primeira coisa que vamos fazer é criar nossa própria máquina virtual, se formos para o Azure, e simplesmente procurarmos por máquinas virtuais. Vou criar. Se você for membro do CyberEng, sua tela será diferente. Você talvez não consiga ver, tipo, as VMs de todo mundo, mas vamos clicar em criar máquina virtual. Vou fazer isso rápido, vou colocar um em CyberEng. Vou criar um novo grupo de recursos. Se estiver no CyberEng, selecione seu grupo de recursos na lista. Você só verá o seu, então basta selecioná-lo. Vou apenas nomear com o meu nome e colocar em Istios2. Vou usar o tipo de segurança padrão e também vou usar o Windows 10. Seu nome de usuário e senha servem para acessar a máquina virtual, então lembre-se deles. Podemos redefinir se necessário. E então marque esta caixa. Depois, vá para a próxima etapa, que é o disco. Para o disco, vamos usar SSD padrão. Em seguida, para a parte de rede. E então, para a rede virtual, vamos usar a VNet do CyberEng e para a subrede, escolha a subrede do CyberEng, que está bem aqui e é essa. Usamos a VNet do CyberEng e dentro dela a subrede do CyberEng, que foi o que acabamos de selecionar. E então nossa máquina virtual vai ser colocada aqui dentro. E então, este grupo de segurança de rede NIC parece que o padrão é nenhum. Muitos apenas escolhem básico e se selecionar nenhum, o grupo de segurança de rede não será criado. Ele não poderá bloquear o tráfego do mecanismo de varredura. Vou escolher básico, pois é possível criar um grupo de segurança de rede ou firewall na nuvem, algo comum. Eu só vou selecionar isso e você vai perceber que ele só está permitindo o Remote Desktop Protocol de entrada. A gente vai falar sobre isso em um momento, eu só vou marcar isso e depois, próximo, não precisamos disso para monitoramento. E então vamos apenas revisar e criar esta máquina virtual. E então criar. E você pode ver isso como o custo mensal aqui. Isso na verdade é coberto pelo CyberEng. Se você for um membro do CyberEng, não se assuste com isso. O CyberEng tem custo, mas cobrimos a despesa com a nuvem. Então, enquanto nossa máquina virtual está sendo criada, vou acessar o console da Tenable e começar a criar a nossa varredura que vamos usar para realmente escanear nossa máquina virtual. Então vou acessar cloudtenable.com e fazer login. Se você for membro do CyberEng, pode obter credenciais para o Tenable. Vai ter tipo uma coisa aqui, tipo se você acessar o CyberEng, tem uma coisa aqui, tipo redefinição de conta ou resetar conta e entrar em contato com o suporte, etc. Então, se você entrou, você vai ter, tipo, credenciais. Você poderá inserir seu e-mail e outras informações aqui, redefinir suas credenciais e acessar o Tenable e demais recursos. Já fiz login, então vou ao gerenciamento de vulnerabilidades. E todos têm acesso a isso, aliás, e eu sou administrador. Vou ver várias digitalizações de todos os membros, então são cerca de 1000 itens. Vou lá, tem mais, ok? Achei que eram menos, mas diz aqui que são cerca de 2700 digitalizações. Então eu vou criar minha própria digitalização para o nosso laboratório. Vou acessar a varredura avançada de rede. E eu vou nomear isso como, Josh, demonstração do Tenable, YouTube, algo assim. Isso aqui é importante, praticamente tudo aqui é importante e eu vou explicar um pouco. Nossa máquina virtual foi criada, mas vou fazer a varredura antes de voltarmos para a máquina virtual. Vamos selecionar o scanner interno como tipo de scanner. Há também um scanner em nuvem. Ao selecioná-lo, outro mecanismo de varredura Tenable é usado, tipo lá fora, na internet pública, que podemos usar, mas por questão de velocidade e tudo mais, é melhor usar o scanner interno. Vamos escolher isso, que é onde muitos costumam errar primeiro. Então, se você clicar aqui, vai perceber que o padrão é seleção automática.
mas você vê um monte de scanners aqui dentro. É porque os membros do CyberRange podem criar seu próprio scanner, se quiserem, ou podem usar o que é gerenciado pelo CyberRange. Se você clicar em selecionar automaticamente, ele escolhe um destes aleatoriamente. E você pode ver que a maioria deles está desligada, eles estão cinza, eles estão cinza. Mas se você escolher, por exemplo, o mecanismo de varredura local 01, esse está sempre ligado e sempre disponível, então você tem que. Você precisa selecionar esse, senão vai falhar. A varredura vai falhar, porque ele vai escolher uma varredura, vai escolher um scanner que está offline. E então, a seguir, é aqui que colocamos nossa máquina-alvo, que vamos escanear nosso endereço IP privado. Então, se voltarmos para a nossa máquina virtual, que acabou de ser criada, podemos clicar em ir para o recurso aqui, assim, ou se você preferir, foi para uma tela diferente. Esta é a nossa. Sim, podemos simplesmente clicar em ir para o recurso assim, ou podemos simplesmente procurar por Josh Máquina Virtual, na área de Máquina Virtual S. Mas devemos conseguir ver nosso endereço IP privado aqui. Vamos copiar e depois verificar, colocando nosso IP privado aqui, assim, e podemos deixar o resto disso. Posso sim, só vou conferir as configurações, sem alterar tudo. Mas há várias configurações diferentes aqui que a gente pode mexer, mas vamos só passar por elas rapidinho. Para avançado, mas basicamente, quando você faz uma varredura de vulnerabilidades, como quando seu mecanismo de varredura está tentando escanear seu computador, ele precisa atravessar os firewalls e chegar ao sistema operacional para então escanear o computador. Ele usará credenciais para acessar o computador e analisar as configurações do sistema operacional e os programas instalados. Mas se as credenciais que você fornecer nesta tela estiverem erradas ou não forem credenciais de administrador, ou se você não fornecer nenhuma credencial, ele não vai conseguir fazer uma varredura completa e profunda nas suas máquinas-alvo. Então, vou colocar isso depois. Vou deixar isso em branco por enquanto. E então, por enquanto, vou pular a conformidade, mas vamos para os plugins. E plugins. Basicamente, você está dizendo ao scanner o que procurar ou o que. Sim, procure basicamente no computador que está escaneando. E eu nem deveria dizer, obviamente. Mas não precisamos procurar por absolutamente tudo porque estamos escaneando um computador com Windows, certo? Então não precisamos, tipo, fazer verificações de segurança locais do Mac Sistema Operacional 10 ou Sistema Operacional 10 ou qualquer outra coisa que não tenha nada a ver com a nossa varredura. Vou desabilitar todas essas opções, mas eu quero ativar as configurações, porque as configurações vão retornar algumas informações sobre o alvo que está sendo escaneado. Isso é útil para a gente usar. E eu vou para a próxima página. E também eu quero ativar essas opções do Windows, porque estamos escaneando uma janela, porque estamos escaneando uma máquina Windows. E se a gente voltar uma página, vai ter, tipo, deixa eu ver, Auditoria. Conformidade. Essa conformidade de política a gente vai usar em algum momento e eu vou explicar isso depois. Certos controles de segurança foram implementados para atender ao Centro para a Segurança da Informação, como o Centro para a Segurança da Informação e Controles Críticos de Segurança, ou como o DISASTIG ou algo assim. Mas por enquanto vou deixar de lado e só salvar. Sim, vou salvar essa varredura assim mesmo. A varredura foi salva, vá para minhas varreduras. Acho que nomeei isso como Josh, então vou filtrar aqui. Este Josh Tenable Dem para o YouTube. E então esta é a nossa máquina virtual, Josh Máquina Virtual 1. Se você esquecer onde isso está, sempre podemos ir para máquinas virtuais no Azure. Podemos simplesmente pesquisar, né? Está aqui. E então esta é a nossa máquina virtual. Então, antes de escanear, vou apenas fazer login nela para ter certeza. Podemos clicar em conectar e escolher via Bastion. Vou fazer login com meu nome de usuário. Se esquecer seu nome de usuário na área da máquina virtual, vá em ajuda. E você pode ir em redefinir senha. E então você sempre pode simplesmente redefinir sua senha aqui. Isso cria um novo usuário na máquina virtual. Só para você saber,
Então, aqui está a nossa máquina virtual. Está fazendo login agora, então não precisamos de nada disso, então vou apenas desativar. Não tem problema se você não desativar. E então estamos conectados. Então, neste ponto, nosso mecanismo de varredura e grupo de segurança de rede já estão configurados, assim como a máquina virtual. O firewall segue ativo com um grupo de segurança de rede. Então, a próxima coisa que vamos fazer é acessar nossa varredura Tenable que criamos. Este, Josh Tenable, YouTube Demo ou qualquer que seja o nome do seu, e vamos clicar nisso. Ou melhor, podemos simplesmente clicar nos 3 pontos e então podemos iniciar. Vamos iniciar isso. E eu vou deixar isso rodando e vou voltar depois, quando isso, entre aspas, terminar. Ok, estamos de volta. Depois de 1 minuto, ao passar o mouse, mostra que a varredura terminou em 1 minuto. Podemos clicar aqui e depois em ver todos os detalhes abaixo. Esse é o principal ponto onde as pessoas têm dificuldade. Eles dizem que minha varredura levou 1 minuto. Geralmente, quando termina tão rápido, isso significa que o scanner, tipo, não conseguiu contatar a máquina virtual ou algum outro problema assim. Então vamos clicar em ver todos os detalhes e ver o que conseguimos encontrar aqui dentro. Este é nosso histórico de varreduras. Podemos clicar nele. Depois, clique em vulnerabilidades por ativo. E podemos ver que praticamente não há nada aqui, literalmente nada. Não há nada para ver. E isso basicamente significa que o mecanismo de varredura não conseguiu ver a máquina virtual. É como se estivesse desligada. Ele tenta escanear e nada retorna. Podemos tentar resolver esse problema. Lembre-se, ao criar a máquina virtual, o firewall do Windows já vem ativado e também foi criado um grupo de segurança de rede. Então, se voltarmos para nossa máquina virtual aqui, essa é a nossa máquina virtual, todas essas coisas aqui. Se formos para a parte de rede e configurações de rede, podemos ver que são assim. Este é um ponto realmente importante aqui. Então, na verdade, existem 2 grupos de segurança de rede. Existem realmente 2 grupos de segurança de rede. Um deles está realmente vinculado à VNet e subrede gerenciadas pelo CyberEng, que é este aqui. E você não pode alterar isso, mas de qualquer forma está totalmente aberto, de propósito, então esse aqui não importa. Você pode ver, é o do CyberEng. Então, se fecharmos isso, você pode ver outro grupo de segurança de rede que está vinculado à própria máquina virtual. E você pode ver as regras de porta de entrada, onde só está permitindo Remote Desktop Protocol de entrada, e isso vai bloquear qualquer tráfego que não seja Remote Desktop Protocol. Então, se algum tráfego chegar, como tráfego Internet Control Message Protocol ou algo assim, ou algum outro tráfego aleatório, ele possivelmente será bloqueado. A forma como o grupo de segurança de rede avalia o tráfego é por prioridade. Se algo chegar de entrada, como tráfego Internet Control Message Protocol, ele avalia primeiro essa, depois essa e depois essa regra. E por fim, ele vai negar tudo por padrão. A melhor coisa a fazer é criar uma regra que permita todo o tráfego de entrada vindo do mecanismo de varredura ou simplesmente remover o grupo de segurança de rede por completo. Eu sei como funciona a varredura da Tenable e o endereço IP, que é algo como 10.008. Podemos criar uma regra permitindo quase todo o tráfego de entrada só para a varredura funcionar. Você não faria isso na vida real, pois não quer tudo acessando sua rede, mas como o CyberEng é um honeypot, não tem problema. Mas neste caso, vou dizer endereço IP, e então este é o IP do mecanismo de varredura. Então, por exemplo, se eu for para o mecanismo de varredura, essas são as máquinas virtuais do mecanismo de varredura local, e podemos ver o 10.008, então eu vou dizer, tipo, permitir tráfego de 10.008 para qualquer destino, qualquer porta, qualquer protocolo, permitir. Vou colocar isso com prioridade mais baixa, tipo 200 e chamar de permitir. Permitir toda entrada vinda do mecanismo de varredura assim. Agora temos uma regra permitindo qualquer tráfego de entrada do mecanismo de varredura. Então, antes, tínhamos um cenário que parecia mais ou menos assim. Potencialmente, o grupo de segurança de rede estaria bloqueando o tráfego de entrada. Agora temos um cenário
Provavelmente temos um cenário parecido com este, onde parece que está passando pelo grupo de segurança de rede ou grupo de segurança de rede. Pode haver problemas com o firewall do Windows na máquina virtual. Então, se voltarmos a entrar na nossa máquina virtual e formos até lá, podemos clicar com o botão direito, iniciar e escolher executar. Só vou dizer WFMSE sobre o firewall do Windows. Isso pode ser difícil de ver. O firewall está ativado nos perfis de domínio, privado e público. Então, vou deixar isso ativado por enquanto, na verdade, e depois vou reiniciar a varredura e ver se conseguimos ver mais alguma coisa. Então, vou voltar para as varreduras. Vou retomar a demonstração do Josh Tenable no YouTube. Veja que outros também estão escaneando. Vou simplesmente iniciar a mesma varredura novamente e ver se algum resultado aparece. Ok, estamos de volta e vemos que isso terminou, de novo, em 1 minuto. Então eu posso clicar aqui e aí podemos ver, não há nenhuma informação de vulnerabilidade. Então podemos clicar em ver todos os detalhes novamente. Temos 2 itens diferentes no histórico, sendo este o mais recente. Se clicarmos aqui, clicamos em vulnerabilidades por ativo para verificar, mas aparece novamente a mensagem de sem dados. E isso acontece porque o firewall do Windows está realmente bloqueando o scanner agora. Então, se voltarmos para o nosso máquina virtual na qual estamos conectados mais uma vez. Na vida real, você não iria querer simplesmente abrir o firewall do Windows para o público ou algo assim, ou desligá-lo. Você pode criar uma regra similar à do grupo de segurança de rede, permitindo só a entrada do mecanismo de varredura. Mas, para simplificar, eu só vou desligar o firewall do Windows para todos os perfis. Então eu só vou, desligar isso para domínio, desligar isso para privado e desligar isso para público. E vamos clicar em aplicar e ok, então agora o firewall está desligado. Então vamos voltar para a Tenable. E então vamos em scans novamente, encontrar nossa varredura de demonstração do YouTube e vamos iniciar isso mais uma vez. Beleza, voltamos e a varredura foi concluída novamente. Agora vemos que a varredura teve um tempo de 2 minutos desta vez. Então vamos dar uma olhada nisso e ver se tem algo para ver. Então 3 eu acho. Então agora temos alguns resultados agora, o que é ótimo. Então, antes de mergulharmos nos resultados, vamos dar uma olhada na história. Então, a primeira varredura é esta. O grupo de segurança da rede estava bloqueando o scanner. A próxima também levou 1 minuto. O firewall do Windows bloqueava o scanner desta vez. Desta vez, a varredura levou 3 minutos, porque detectou que o computador e a máquina virtual estavam acessíveis. Demorou um pouco para avaliar, cerca de 3 minutos. Na verdade, essa seta agora está realmente chegando à máquina virtual e ela merece estar verde. Talvez agora ela deva ser sólida também. Verde é difícil de ver, mas tudo bem. Se escolhermos varredura e depois clicarmos em vulnerabilidades, podemos ver vulnerabilidades por plugin. Vemos a gravidade dessas, mas todas estão no nível de informação. Isso significa que não é como uma vulnerabilidade, entre aspas. Na verdade, é só uma informação descoberta pelo scanner. E conseguimos ver essas porque nós acho que nem todas elas. Então, se você se lembra, como os plugins que ativamos no começo, selecionamos os plugins do Windows e selecionamos as configurações. Então, porque selecionamos configurações, por exemplo, podemos ver esses 3 como as informações de varredura, alvo, status das credenciais e algumas outras coisas. E aí podemos ver algumas informações sobre o sistema operacional, porque selecionamos as verificações do Windows. Então, só gostaria de lembrar por que estamos vendo as coisas que estamos vendo aqui. Se formos editar nossa varredura e acessarmos plugins, você pode ver que selecionamos o plugin de configurações aqui. Se continuarmos, veremos, por exemplo, o plugin do Windows, boletins da Microsoft e gerenciamento de usuários. Então, se formos, não sei se podemos voltar, mas podemos fazer isso. Por isso, ao analisarmos vulnerabilidades por plugin, vemos que são questões de configurações e do Windows. Acho que esse scanner de portas pertence ao próprio scanner. Então, se olharmos para esses aqui com um pouco mais de profundidade, podemos ver, acho que, o que alguns deles são. Status da credencial do alvo por protocolo, nenhuma credencial fornecida.
Então, muitas vezes, outro problema que as pessoas têm é quando elas colocam credenciais na varredura, que é o que vamos fazer em um segundo. Elas ou esquecem de colocar suas credenciais, ou colocam as credenciais do Azure em vez das credenciais da própria máquina virtual, ou digitam errado e cometem erro nas credenciais. E aí vai aparecer algo como falha de autenticação ou credenciais inválidas fornecidas ou algo assim. Você pode ver dicas do porquê sua varredura está falhando aqui dentro. Então, se clicarmos nisso, cada um desses itens vai nos dar mais informações sobre a varredura, tipo, o que está acontecendo. Então, o Nessus não conseguiu autenticar com sucesso diretamente no alvo remoto. No protocolo de autenticação, o Nessus se conectou. Falhou por falta de credenciais e possível erro no protocolo, blá blá blá. Não fornecemos credenciais por isso. Então, se fornecermos credenciais válidas, o mecanismo de varredura vai conseguir ver muito mais do que apenas informações superficiais. Basicamente, na última varredura, ele chegou até a máquina virtual, mas não conseguiu realmente acessar para ver o que está acontecendo por dentro. Vou clicar em vulnerabilidades por ativo e você pode notar algo. Legal, então vou voltar para os detalhes da varredura e então vou editar o scanner novamente. E então vou colocar credenciais inválidas e aí vamos comparar. O que isso resulta em termos das credenciais ou das chamadas vulnerabilidades ou informações encontradas. Então, se formos para credenciais, vou adicionar credenciais e vou adicionar host para Windows. E é aqui que você coloca o nome de usuário que você usou para criar sua máquina virtual. Vou colocar Josh com a senha errada. Depois, marque as opções indicadas. Ativar registro remoto, compartilhamentos de administrador e iniciar o serviço de servidor. Assim, o mecanismo de varredura analisará mais profundamente o sistema operacional e essa senha está errada. Podemos deixar o domínio em branco, já que não usamos, e salvar. E então é só clicar em salvar e iniciar aqui. E então vamos observar o que acontece ao escanear com credenciais inválidas. Então, já voltamos. Beleza, ok, estamos de volta. Josh Tenable, YouTube. Então podemos clicar nisso e selecionar detalhes do conta de login. E lembre-se, colocamos as credenciais erradas. Então, vamos clicar em histórico primeiro, só para relembrar. Então, este é o escaneamento anterior que fizemos. Ele disse, nenhuma credencial fornecida, e este é o escaneamento atual que acabamos de fazer. Então, se formos para vulnerabilidades por plugin, podemos ver essa opção que diz status de credencial do alvo por protocolo de autenticação. Falha ao fornecer credenciais. Então, acho que diz a mesma coisa. O Nessus falhou ao autenticar. Está dizendo a mesma coisa. Eu esperava que dissesse algo como você colocou as credenciais erradas, mas acho que se você não colocar credenciais ou colocar credenciais inválidas, parece que vai dizer a mesma coisa. Avaliação do patch de segurança do sistema operacional falhou. Quero ver o que diz. As credenciais fornecidas na política de varredura não permitiram que o Nessus fizesse login ou ocorreu algum outro problema. Então isso é só porque colocamos a senha errada, claro. Então, se voltarmos aos detalhes da varredura, podemos editar nossa varredura novamente e desta vez vamos colocar as credenciais corretas. Então vá para credenciais. E pessoal, as pessoas erram isso, muito porque não pede para você colocar sua senha duas vezes. Então você pode errar. Ou talvez eles, acham que isso é, sei lá, a verificação da senha, né, o campo secundário ou algo assim, não sei. Mas você tem que garantir que coloca as credenciais corretamente, porque só tem uma chance de fazer isso. Então, librar lab, 1, 2, 3, aí vamos salvar isso, e depois vamos salvar e iniciar isso mais uma vez. E essa varredura deve estar correta, então a gente se vê em uns 10 minutos ou algo assim. Quando as credenciais estiverem corretas, o scanner vai, na verdade, levar mais tempo para fazer a varredura. Pode levar de uns 15 minutos até uns 40 minutos, ou algo assim, mas espero que não demore muito. Mas a gente volta já. Beleza, então nossa varredura terminou. E se a gente passar o mouse, dá pra ver. Essa levou 15 minutos, bem promissor. Então a gente clica aqui e você pode ver que agora algumas vulnerabilidades foram encontradas.
podemos clicar em detalhes da varredura, ou, melhor dizendo, detalhes do conta de login. E só para recapitular nossos scans, vamos clicar em histórico primeiro. E podemos ver, tipo, sabe, este aqui, o NSD estava bloqueando e aqui o firewall também bloqueava. Aqui estávamos sem credenciais, aqui com credenciais erradas e aqui com as corretas. Então, vamos lá, este já está selecionado. Então podemos clicar em vulnerabilidades por plugin e agora você pode ver algo aqui. Status da credencial do alvo por protocolo de autenticação. Credenciais válidas fornecidas. Então, se clicarmos nisso, eu não vou ler isso tudo, mas basicamente é muito provável. Informou que fez login com sucesso e as credenciais funcionaram, com algumas observações abaixo, voltando aos detalhes da varredura. Ao ordenar por gravidade, vemos vulnerabilidades críticas, altas, médias e algumas baixas. Como foi instalado o setzip, está desatualizado, um monte de atualizações do Windows precisam ser aplicadas e outras coisas, tipo a assinatura do antivírus Defender está desatualizada ou algo assim, eu não sei. Mas basicamente, o ponto é que agora conseguimos analisar em profundidade. Esta é uma representação ruim disso, mas a gente pode, tipo, olhar dentro do sistema operacional e realmente fazer login e aí ver em detalhes coisas que estão no registro, nas configurações do Windows e outras coisas assim. Então, recapitulando, primeiro fomos bloqueados pelo grupo de segurança de rede, fomos bloqueados pelo firewall do Windows. Acessamos a máquina virtual, antes com credenciais inválidas, mas agora conseguimos visualizá-la de fato. Então, tem mais uma coisa que eu quero fazer antes de encerrarmos este vídeo. Isso é auditoria de conformidade, ou de política de conformidade. Chame como preferir. Se você pesquisar no Google, tipo, o que é Defense Information Systems Agency Security Technical Implementation Guide, por exemplo. Vamos explicar, mas é basicamente uma lista de verificação, configurações essenciais para qualquer sistema, para ser, digamos, compatível com a Defense Information Systems Agency Security Technical Implementation Guide, ou como preferir. É algo muito parecido com, por exemplo, os 18 controles principais do Centro para a Segurança da Informação. Antes eram 20, mas você pode fazer outro assim, onde ele vai verificar o sistema operacional, se todos os controles estão, tipo, implementados ou não. Na defesa, especialmente no meio militar, usam o Defense Information Systems Agency e os STIGs, que são Diretrizes Técnicas de Implementação de Segurança. No Cyber Range também usamos os STIGs. Esse é outro problema comum na cibersegurança. Então, por exemplo, os STIGs ou a aba de auditoria não aparecem depois da varredura. E geralmente é por causa de uma dessas 3 ou 4 coisas que estão bloqueando. Então, vamos configurar isso agora e depois vamos ver como fica. Vamos editar a varredura. E então, para verificar a conformidade, eu sempre esqueço como isso se chama, tipo política de conformidade ou auditoria de conformidade. Antes de configurarmos, precisamos adicionar o plugin adequado. Então, se formos em plugins e procurarmos por compliance, é chamado de conformidade de políticas, é isso mesmo. Vamos ativar isso. Agora temos conformidade de políticas e configurações para ver credenciais, autenticação e se elas funcionaram. E também temos as coisas do Windows. Então vamos fazer o seguinte. Primeiro vou salvar isso e depois vou editar novamente. Ah, acho que não precisei editar, né? Então vamos para conformidade e depois vamos adicionar auditorias de conformidade. E o nome disso às vezes muda, mas está dentro do Windows. E deve ter uma chamada, algo como Security Technical Implementation Guide ou algo assim. Caramba, tem muitas. Vou pesquisar o Windows 10, beleza. Então vamos escolher. E eu vou, tipo, refazer tudo para usar o Windows 11, mas estamos usando o Windows 10 agora. Vou escolher o Defense Information Systems Agency Microsoft Windows 10 Security Technical Implementation Guide versão 3R4 e selecionar esse. É só clicar. E então, não se preocupe com o que é isso. Vai demorar um pouco para explicar, mas são configurações da organização que você pode querer ver. Mas podemos simplesmente deixar como padrão e clicar em salvar. E agora vemos que estamos
Vamos verificar em relação ao Defense Information Systems Agency e ao Security Technical Implementation Guide, ou seja, vamos verificar em relação aos Defense Information Systems Agency Security Technical Implementation Guide S. Especificamente para o Windows 10, então podemos simplesmente clicar em salvar e iniciar, e aí vamos esperar mais um pouco. Provavelmente. Vai levar mais de 15 minutos. A última varredura levou 15 minutos para rodar. Não sei por que isso está rodando de novo, vou só atualizar aqui. Talvez eu tenha clicado em salvar sem querer, em vez de salvar e executar. Beleza, agora eu cliquei em executar. Então a gente volta em sei lá quanto tempo levar, sabe? Então a gente se vê em breve. Beleza, nossa varredura terminou, então podemos clicar aqui. Na verdade, ficou muito tempo travado em publicando. Então vamos clicar em ver todos os detalhes. Então vamos clicar em histórico, só para, uma rápida recapitulação. E podemos ver, os diferentes comprimentos. Então falhou por causa de grupo de segurança de rede falhando por causa do firewall, falhando por falta de credenciais, falhando por credenciais incorretas. E este é um scan bem sucedido com as credenciais corretas, que analisou vulnerabilidades do Windows. E então, este último scan é tudo que está aqui. Vulnerabilidades do Windows. Além disso, avaliação de conformidade com o Defense Information Systems Agency Security Technical Implementation Guide. Então, se clicarmos, você pode ver que há uma aba de auditoria aqui em cima, que é o que você vê quando está tentando fazer varreduras para auditorias de conformidade ou verificações de conformidade. Ao clicarmos na varredura anterior, vemos outro problema comum. Você pode ver que não há uma aba de auditoria, é porque simplesmente não selecionamos essa opção. Não incluímos o Defense Information Systems Agency STIG, então vão notar que falta a aba de auditoria, mas geralmente é porque alguma outra coisa está errada, tipo as credenciais estão incorretas ou algo assim. Então vamos dar uma olhada nisso e clicar em auditorias. Primeiro, clique em vulnerabilidades por plugins para dar uma olhada. Essas são as auditorias para verificar conformidade, Defense Information Systems Agency e Security Technical Implementation Guide. Assim, podemos ver falhas, avisos e itens aprovados. Falhas indicam apenas que há configurações de segurança a serem aplicadas, mas ainda não foram. No CyberEng, se você não for membro, existe uma atividade em que analisamos essas configurações e aprendemos a aplicar diferentes opções de segurança para que sejam aprovadas. Se reorganizarmos isso, podemos ver. Por padrão, esses são os STIGs que já vêm configurados em uma máquina virtual com Windows 10 no Azure. No CyberEng, ao buscar Audit, aparecem cerca de 88 posts sobre listas, mas não há aba de auditoria, nem como visualizar as auditorias. Geralmente é porque algo está errado. Se olharmos isso, normalmente é porque ou o grupo de segurança de rede está bloqueando e não consegue escanear, ou o firewall está bloqueando e não consegue escanear. As credenciais estão erradas ou ausentes em uma varredura, impedindo uma avaliação completa, ou ocorre algo intermediário. Normalmente é isso. Se todas essas coisas estiverem corretas, você deve conseguir escanear sua máquina virtual com sucesso. E dentro do CyberEng, a rede é um pouco mais simples. Essa é a aparência real da topologia no CyberEng. Na verdade, há duas redes virtuais conectadas, mas essa rede ainda é simples comparada ao que se vê no trabalho. No trabalho, você pode ter vários firewalls aleatórios, appliances ou semelhantes. Entre seu mecanismo de varredura e a máquina virtual, ou o que você estiver escaneando, tudo se resume a isso. Basta conectar o mecanismo de varredura ao que você quer escanear. Só precisa ter um caminho claro, pela rede ou outro meio para conseguir chegar lá. E aí você precisa ter a configuração de varredura correta e também credenciais válidas. Senão, a varredura não será feita. Espero que isso ajude. E se você tiver interesse em entrar para a comunidade de cibersegurança, já tem acho que quase 1.300 membros lá agora. Todos usamos essa rede para praticar, conversar, postar e ajudar uns aos outros. Há também uma parte de estágio. A Tenable não é nossa única solução. Temos um centro de operações de segurança completo. Temos o Sentinel, um Security Information and Event Management, e o Defender for Endpoint, sistema de detecção e resposta em endpoints. Várias máquinas virtuais como um honeypot ao vivo, e nós realmente fazemos caçadas todo mês também, onde as pessoas podem até ganhar dinheiro, e isso também faz parte do estágio, então é muito bom.
Isso realmente ajuda muito quando você está tentando preencher a lacuna entre apenas ter o conhecimento do Security Plus e conseguir um emprego. O trabalho desse hybrid é justamente preencher essa lacuna, então dá uma olhada. Vou colocar um link na descrição. Mas é isso, me avise se tiver algum comentário ou algo assim. Vou tentar responder da melhor forma possível e a gente se vê no próximo vídeo.